Só mais 1 ou 2 minutos antes de iniciarmos. Introduziria já o vídeo de início de sessão. Se a Joana puder pôr o vídeo, começamos com o vídeo. Se não puder, também. Não sei se me estão a ouvir bem, aqui há uma nota que eu recebi, que o meu som está muito baixo. Está muito baixo o meu som? Acho que está bom. Obrigado. Então, pronto. O meu nome é Ricardo Ferreira Reis, estas coisas são fáceis porque diz ali que sou o Ricardo Reis, e portanto mesmo que me quisesse anonimizar, teria que inventar outro nome, porque aqui embaixo diz já o meu nome. Sou o diretor do CESOP, vou deixar de ser, e portanto este é o último seminário em que farei como diretor do CESOP. Nós vamos ter novidades sobre a nova direção a partir de fevereiro, e portanto isso em poucos dias será do conhecimento público. Estes seminários serão seguramente para continuar, porque são das coisas melhores que temos feito no CESOP. Queria-vos dar as boas-vindas a este seminário hoje sobre o município de Guimarães, a quem agradecia muito sinceramente toda a colaboração, quer hoje, quer ao longo deste tempo todo. A Dalila tem sido impecável na exploração aqui de avenidas, de boas práticas e também de sustentabilidade a nível local, mas não apenas a Dalila, toda a equipa do município de Guimarães. Dar as boas-vindas também à Isabel e ao Carlos, que nos vão ajudar também na apresentação, e vamos perceber um pouco qual é que é o caminho climático de Guimarães até um ano de bastante importância para o município e para todos nós. Todos os anos são importantes, mas 26 será um ano importante em Guimarães também, por vários motivos. Passaria então ao vídeo. Joana, não sei se tem o vídeo pronto. Muito bem, 26 será o ano em que Guimarães será a capital europeia verde, e já estamos na expectativa para esse ano. Eu passaria já para Guimarães para nos fazerem a apresentação do caminho de sustentabilidade, do caminho na transição climática e na aventura climática, e portanto já a Teresa Loureiro, se pudesse, para tomar o microfone e fazermos a sua apresentação. Isabel, Sim. começo eu? Sim. Professor Ricardo Reis, em nome do município de Guimarães, nós agradecemos este convite, ainda para mais sendo o seu último ideal, deixa-nos ainda um bocadinho mais nervosos, porque o professor tem sido fundamental neste caminho também da transição climática e todo o CESOP, e eu gostaria de referir isso, até porque na apresentação, a apresentação será um bocadinho aquilo que nós apresentamos também em Valência quando
quando nos designaram Capital Verde Europeia. E o professor vai ver que vai reconhecer algumas áreas que foram ajudadas pelo CESOP para nós conseguirmos também ter alguns dados, nomeadamente os dados dos orçamentos municipais, que foram muito relevantes e que mostraram uma diferença em relação muitas vezes às outras cidades. Este vai ser uma apresentação feita pela Isabel, pelo Carlos e por mim, mas atrás de nós está uma equipa muito grande. Está a nossa equipa de transição climática com vários parceiros, vários técnicos municipais do Laboratório da Paisagem, da Vimágua. Por isso, a todos, estamos aqui 3, mas podíamos estar muitos mais. E agora sim, acho que podemos começar a apresentação e espero que gostem. Muito obrigada, professor, e obrigada à CESOP. Não sei se já estão a ver o primeiro slide. Sim, mas se puder trocar ecrãs, como diz aí no topo, é capaz de ser melhor. Ora bem. Pronto. O meu nome é Isabel Loureiro e também agradeço o convite para estar aqui presente. De facto, como a Dalila disse, isto foi uma jornada com o envolvimento de uma equipa vasta, e que não começou em 2024, começou muito antes, e por isso a nossa presença aqui hoje também é para explicar um pouco sobre todo este processo de 10 anos que fez a cidade de Guimarães chegar ao ano da Capital Verde Europeia. Este é o ano anterior, é o ano de preparação, e por isso estamos extraordinariamente felizes por poder estar aqui também a demonstrar este caminho e, sobretudo, por Guimarães ter sido escolhida para ser Capital Verde Europeia. Antes de passar ao Carlos, só referir que esta foi a terceira candidatura que Guimarães apresentou, a primeira em 2017, a segunda em 2024 e logo no ano imediato a terceira candidatura. Dizem que que foi por insistência, nós costumamos dizer que foi por resiliência, porque de facto foi necessário todo este processo, estas 3 candidaturas, para que pudéssemos perceber exatamente a forma mais rápida de Guimarães enquanto cidade média ou de pequena dimensão, depende do cluster onde a quiserem posicionar. Para nós é sempre uma grande cidade, mas foi necessário tudo isto para percebermos como é que conseguiríamos de uma forma mais rápida compreender e implementar as diretivas europeias, tanto na área do clima como na área da sustentabilidade. E portanto isto também exigiu um processo de aprendizagem que o Carlos irá agora referir. Bem, antes de mais, cumprimentar-vos a todos, agradecer-vos o convite também, tal como a Dalila Isabel já teve a oportunidade de fazer. E no fundo esta aprendizagem que Isabel fez referência agora, e neste diapositivo que vos colocamos, ele poderia estar no início, poderia estar no meio ou no fim. Foi de facto e tem sido um processo de aprendizagem importante, de resiliência, é verdade, mas de aprendizagem com as metodologias, de aprendizagem com a forma como as coisas foram sendo implementadas ao longo de toda esta década, se circunscrevermos este reforço na transição climática ao longo da última década, mas acima de tudo também a capacidade que todos temos que ter e que cada cidade tem que ter, sempre que se coloca em posição de ser avaliada, de aprender com o processo no sentido de melhorar. E foi um pouco isso que aconteceu, nomeadamente no que diz respeito às 2 outras candidaturas à Capital Verde Europeia, mas também em muitos outros momentos em que Guimarães se colocou à prova, se colocou em avaliação e foi capaz de pegar também naquilo que foi o feedback por parte dos avaliadores e tornar mais robusta as suas candidaturas, mais robusto também o seu processo.
mas acima de tudo, e é algo que nós também fomos dizendo sempre e repetindo, que chegados a este momento em que Guimarães será a capital verde europeia, isto de algum modo classifica Guimarães como uma cidade perfeita, pelo contrário, classifica Guimarães como uma cidade que esteve empenhada neste processo, que quer ser melhor, que é um reconhecimento pela sua evolução, mas é também uma prova de responsabilidade grande que Guimarães aceita, no fundo. E por isso esta aprendizagem foi absolutamente importante com as nossas equipas e esta capacidade de termos uma equipa multidisciplinar também ao longo de todo este processo. No fundo, e creio que, Isabel, poderás também dar uma nota de que esta jornada climática é importante também transmiti-la a quem nos está hoje a ver e ouvir, porque é, no fundo, o exemplo daquilo que foram estes 10 anos. Welcome to Guimarães, the cradle of the Portuguese nation. With over 900 years of history, this city played a pivotal role in the formation of Portugal. But today, Guimarães is not just about its glorious past, it's about how we are transforming tradition into a vision of a greener, smarter and more inclusive future. Industries such as textiles, footwear and cutlery play a major role in our economy. Guimarães is home to more than 100 nationalities, creating a diverse and vibrant community. Our city, nestled in the heart of northern Portugal, blends cultural heritage and innovation, from centuries-old monuments like the castle and Ducal Palace, among the top national landmarks, to the lush landscapes of Penha Mountain and the Green Meadows. We are a city where nature and history coexist in harmony. The biodiversity routes connects the mountain's unique ecosystem to the urban heart of Guimarães, offering a journey through protected habitats filled with native species. This path leads us to the urban park, where a near-zero carbon public building stands as a symbol of our dedication to sustainable development. Just a short walk away, District C, once a hub of leather tanneries, is now a thriving centre for education, research and culture, integrating green policies into our UNESCO World Heritage Site. We believe that heritage is more than preservation, it's a platform for innovation. Our Set.Up industry program is driving a new industry culture, fostering green jobs and promoting technological advances in fields like sustainable materials and digital transformation. But our journey doesn't end here. Guimarães is leading the way towards climate neutrality, proudly standing as a pilot, twinning and labelled city of the EU mission for climate neutral and smart cities 2030. By restoring ecosystems, we are bringing nature back into our urban spaces and enhancing resilience, strengthening territorial cohesion and connectivity. Our citizens are active participants in shaping healthy and livable Guimarães, one where nature thrives, green corridors connect communities, and people are at the centre of change. Our past is a source of strength, and our future is bright. Together we are transforming Guimarães into a city where history shapes the future, and the future respects the past. Guimarães, a place to live, a place to visit, and a place where we are building a remarkable tomorrow. Estiveram a ver, de facto, aquilo que Guimarães se apresenta, como se apresenta a cidade de Guimarães, uma cidade que se está a transformar, com inúmeros desafios, mas aquilo que viram nem sempre foi assim. E esta é a prova de que, de alguma forma, aquilo que está presente, inclusive, nesta avaliação de capital verde europeia, é este reconhecimento de uma evolução. E, portanto, quando olhamos hoje para um vídeo dos anos 80 e verificamos a poluição massiva dos recursos hídricos, muito desta desconexão que existia entre os cidadãos e a natureza, muitas vezes com as praças completamente cheias de carros, percebemos que houve de facto uma evolução grande, ainda provavelmente não chegando ainda àquilo que se ambiciona e que todos ambicionamos, mas hoje percebemos que há de facto uma grande transformação e aquilo que se coloca e que nos fomos colocando é o que é que foi necessário ao longo de todo este processo para acelerar esta transição e para mudarmos um pouco a imagem que Guimarães tinha por força também da presença industrial na sua zona central, no centro histórico também. O que é que mudou no fundo, o que é que foi capaz de ajudar a mudar? Deixa-me só acrescentar que este vídeo é dos anos 80 e que estamos a falar de um passado extraordinariamente recente.
e de facto nós podemos dizer que esta estratégia global que Guimarães adotou em 2013 é uma estratégia que seguiu, genericamente falando, 3 passos fundamentais. O primeiro, em 2013, depois da eleição do Presidente da Câmara, o Sr. Dr. Domingos Bragança, que decidiu trazer para a agenda política todo este passivo ambiental e começar a olhar para este passivo ambiental como um grande desafio. Não só o trouxe para a sua agenda política, para o seu programa, como também, e isto foi crucial também ao longo do tempo, e verificamos isso agora passado 10 anos, conseguiu que este desafio maior deste desafio do passivo ambiental fosse também um desafio consensual entre todos os partidos políticos, e em 2017 foi assinado um consenso político, e isto é fundamental quando se sabe que o período de transição e o período de transformação que se segue são períodos muito longos e exige de facto este consenso. Por isso podemos dizer que o primeiro passo diz respeito a uma decisão política e ao estabelecimento de um consenso. Relativamente ao segundo passo, foi criar todas as estruturas que pudessem ser incorporadas dentro de um ecossistema de governança e que de facto pudessem trazer aqui ou aportar a questão da ciência, a questão da própria capacitação da equipa de transição climática, a constituição do Laboratório da Paisagem enquanto centro de ciência e de educação ambiental, e depois uma estrutura de missão que de facto tem como função unir os diferentes componentes, sempre com o objetivo de trazer o cidadão, trazer o setor privado, trazer o setor público, trazer a academia a esta jornada climática e recebendo os seus contributos e trabalhando com eles. O terceiro momento e a terceira etapa deste processo é aquilo que nós designamos também por compromisso. De que forma é que fomos capazes e somos capazes de estabelecer compromissos a níveis diferentes, desde o nível local, através do lançamento inclusive do Pacto Climático, mais à frente falaremos, ou a nível nacional, na integração em algumas redes importantes nacionais, mas essencialmente também a nível europeu, onde esta partilha, este compromisso e esta aprendizagem têm sido muito importantes, quer a nível da missão das cidades, das várias missões, quer a nível também da subscrição do Green City Accord ou do Covenant of Mayors. A verdade é que, e quando falamos em compromissos, tem sido também esse compromisso, se me permitem a repetição, de olharmos a cada ano e estarmos alinhados com aqueles que vão ser lançados pela Comissão Europeia. Não porque os queremos subscrever todos, mas porque acreditamos naquilo que são os seus objetivos, porque acreditamos que ao estarmos em linha com eles estamos mais próximos de atingir aquilo que são os nossos objetivos. O ano de 2024 não foi diferente, precisamente, por isso essa tentativa de subscrição também de mais uma missão, da missão Oceanos, mas também ao mesmo tempo incluir nesta avaliação, nesta análise, naquilo que também são os nossos objetivos, esta tentativa através da campanha que desde a primeira hora subscrevemos do City Detox, de no fundo trabalhar esta descarbonização também, do aquecimento, arrefecimento das cidades, e estarmos também preparados para os novos desafios que se avizinham. Portanto, todos estes passos que fomos referindo até agora resultaram num sistema integrado que permite analisar não só de forma unilateral cada indicador, como também estabelecer importantes nexos e conexões que depois são fundamentais quando se pretende então olhar para a ação climática e para o desenvolvimento sustentável do município. E este nível de integração é possível não só porque existem dados para se poder fazer isto, mas também porque existe, de facto, como a Dalila e como o Carlos já referiram, uma equipa cada vez mais capacitada, cada vez mais multidisciplinar e que é capaz de integrar as diferentes formas de conhecimento
para produzir os principais planos estratégicos do município. Importante também, quando se pensa uma cidade e se tenta, no fundo, desenhar um novo futuro, é termos a capacidade também de criar uma visão partilhada, através também da conexão dos cidadãos com a natureza. Foi sempre esse o objetivo, e não é por acaso que escolhemos esta fotografia, que no fundo também representa um pouco dessa metáfora da conexão dos cidadãos com a natureza, criando essa tal cidade, que seja uma cidade em que os cidadãos possam usufruir dela, uma cidade vivida, uma cidade saudável, com bem-estar para os cidadãos, onde é possível viver feliz, onde é possível envelhecer também feliz, como costumamos dizer, e portanto com o objetivo maior de criar esta cidade, esta visão de uma cidade de um planeta até 2050, que é no fundo uma visão utópica, mas uma visão que nos preenche e que nos prepara também para aquilo que deve ser a transição de Guimarães. Obviamente que isso e esta questão também, apesar de tudo, é importante. Como é que nós o fazemos através do reforço e temos-lo feito, e daqui a pouco também sublinharemos isso, através do envolvimento de todos e de uma aposta muito forte na educação. Portanto, uma cidade que quer de facto acelerar essa transição, tem que o fazer desde a base, tem que o fazer através do reforço na educação das comunidades, e é isso que nós tentamos também fazer de uma cidade que seja uma cidade de ciência, uma cidade de educação, uma cidade virada para o futuro, no fundo. Se por um lado é importante termos uma visão partilhada para 2050, também é importante perceber como é que, na prática, Guimarães está a implementar os seus planos e de que forma é que objetivos como a neutralidade climática ou a adoção das metas europeias para 2030 acabam por também alavancar aqui todo este trabalho. Dalila, se quiseres agora tomar a palavra. Sim. Guimarães, neste momento, trabalha muito a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, já assinou desde 2021 o Green City Accord e foi uma das 100 cidades escolhidas para atingir a neutralidade climática até 2030, juntamente com o Porto de Lisboa, aqui em Portugal. Aqui está a professora, eu disse-lhe que ia aparecer. Este trabalho do impacto do orçamento municipal nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram feitos através da CESOP, através da nossa rede e do desafio que nós fizemos à CESOP para conseguir olhar para todas as nossas áreas, para todos os nossos itens de um orçamento municipal, e percebermos qual é o impacto desse orçamento municipal em cada um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Obviamente que as comunidades sustentáveis estão ali com um peso grande, porque vai tudo para comunidades sustentáveis, mas mesmo que possamos tirar as comunidades sustentáveis, percebemos que há um equilíbrio nos vários ODS ao longo dos anos no impacto do orçamento municipal em cada um desses ODS. Relativamente aos projetos, no Plano Municipal de Ação Climática, nós chegamos à conclusão que 53% dos nossos projetos são projetos de pequena dimensão, pequena e média dimensão, ou seja, que podem ser realizados com níveis de custo abaixo de 150 mil euros. Ou seja, são mais fáceis de implementar, mais rápidos, e a população vai entender também esta mudança. De facto, Guimarães está nesta jornada climática e conseguiu atingir este selo da Missão Label, que é muito difícil. É um trabalho da equipa toda para conseguirmos que a Comissão Europeia assinasse assinasse este label a dizer que concordamos com o contrato climático de Guimarães. Guimarães está a fazer o seu caminho para atingir a neutralidade climática até 2030.
Também somos pilot, também fomos escolhidos pela Net Zero Cities na primeira candidatura, fomos a única cidade portuguesa escolhida como pilot, e o que pretendemos é descarbonizar o bairro C, um bairro que é carbono, um bairro que agora associamos também o carbono, que era a cultura, que é a ciência, que é a comunidade, e que agora associamos também o carbono, e pretendemos aqui realizar a primeira comunidade de energia que Guimarães poderá ter. E também somos twinning com Torres Vedras, também tem sido essencial esta conexão com Torres Vedras. As equipas já foram a Torres Vedras conhecer e perceber os projetos ambientais, Torres Vedras também já veio cá, e estes twinnings também são sempre muito importantes. Qual o impacto? O que é que o contrato climático? O contrato climático tem uma parte que é uma parte teórica, tem uma parte que é, ok, onde é que nós vamos reduzir as emissões. Mas para isso nós precisamos de saber de onde é que estão as nossas emissões. E aqui em Guimarães, a maior parte das nossas emissões, como vocês podem ver no primeiro gráfico, referem-se à mobilidade e à indústria. E 90% do investimento é investimento privado para conseguirmos a redução das emissões. Então, o que é que Guimarães fez? Guimarães fez o Pacto Climático, ou seja, está a reforçar, está a fortalecer, estou em inglês e português, está a fortalecer a ligação com a indústria e com o setor privado através do Pacto Climático para integrá-los neste ecossistema de governança para conseguirmos atingir a neutralidade climática tão ambicionada. Ou seja, o que nós queremos é uma cidade também mais inteligente, uma cidade que se aprenda mais rápido e uma cidade que seja mais atenta também. Como eu referi anteriormente, nós assinamos o Green City Accord em 2021, mas em 2023 porque muitas vezes o que se faz é assinar os acordos, mas depois é importante seguir o que é que os acordos dizem. Nós já enviamos em 2023 o primeiro reporte para o Green City Accord e que foi validado em 2024 e que tem como o reporte interino em 2026, que por acaso é a nossa data da Capital Verde Europeia. Por isso, o Green City Accord tem como meta 2030, tem como interino reporte 2026 e nós vamos monitorizando todo este processo para verificarmos se estamos a cumprir ou não. Esta é uma imagem da nossa plataforma urbana que está disponível online para todos e estas plataformas digitais são cada vez mais importantes, não é, Carlos? Sim, de algum modo, e estamos a tentar também adaptá-la, melhorá-la, adicionar-lhe também algum conjunto de dados, uns por imposição legal apenas qualitativos, outros quantitativos, mas no fundo aquilo que nós pretendemos demonstrar é que é possível de algum modo reforçar esta transparência de dados de qualidade da água, dos nossos rios, da qualidade do ar, fornecendo também essa informação, sem alarmismos, mas à população. E no fundo ser este um pilar também importante de algo que nós acreditamos absolutamente fundamental quando nós falamos em transição, que é sermos capazes de termos uma estratégia de comunicação forte que chegue aos cidadãos, mas que acima de tudo seja capaz de avaliar esta transformação. E por isso quando nós falamos desta estratégia de comunicação e ao longo destes 10 anos é importante recuarmos até 2014, a altura em que foi pedido um diagnóstico ambiental por decisão do Presidente de Câmara, na altura a Universidade do Minho, nos vários indicadores ambientais, para se começar a traçar também um caminho, e esse relatório, esse diagnóstico dizia-nos de forma muito concreta que nós tínhamos algum déficit naquilo que era a participação cidadã e também a própria literacia climática dos cidadãos. E também nesse sentido percebemos que esse era um conjunto, no fundo nós tínhamos que atacar e definir esse target group para conseguirmos implementar um conjunto de iniciativas
que mudassem um pouco esse paradigma. Estamos a falar de cidadãos em geral, estamos a falar de estudantes, estamos a falar de associações informais, e depois, obviamente, tentarmos aqui implementar algumas estratégias de sensibilização, de educação ambiental. Uma delas, obviamente, que acabou por ser absolutamente determinante e tem sido verdadeiramente determinante, que é o nosso programa de educação ambiental. Estamos a falar de um programa de educação ambiental que chega neste momento a todas as escolas do concelho, aos 20.000 alunos, e que no fundo também tem esta capacidade de integrar os diversos parceiros locais e regionais nesta área, portanto nos diversos indicadores, mas que no fundo tem aumentado essa literacia ambiental por parte dos nossos cidadãos. Estamos a falar já de mais de 800 ações por ano que uma equipa dedicada consegue junto das nossas escolas, mas também da comunidade em geral. Fruto também desse sucesso, nós estamos agora num processo de replicação deste programa de educação ambiental no Brasil, porque para nós, mais do que educação ambiental, é claramente um programa de empoderamento, capaz de se adaptar às realidades que são elas também distintas, mas que é, acima de tudo, capaz de fortalecer o pensamento crítico, a consciência crítica e trazer os cidadãos para a discussão daquilo que são as necessidades. A mesma questão também do ponto de vista de mobilização, portanto, se nós precisávamos de aumentar a participação cidadã, uma das estratégias que acabamos por desenvolver foi a criação das Brigadas Verdes. Cerca de 80% do território já é coberto por este grupo de voluntários que atua pela natureza com diversas ações, suportado cientificamente pelo Laboratório da Paisagem e tecnicamente pelo município de Guimarães, felizmente algo também de destaque nos mídias, mas acima de tudo, grupos de voluntários que têm sido essenciais para passar a palavra, mas acima de tudo para estar connosco na transição ao longo destes anos. Obrigada, Carlos, já tinha reparado. Se é importante a comunicação com os cidadãos e o envolvimento dos cidadãos, também é importante identificarmos e estabelecermos uma estratégia específica para outros setores da sociedade, outros quadrantes da sociedade. E depois de Guimarães entrar na missão das cidades, conforme a Dalila referiu, em 2022, foi necessário nessa altura e depois do entendimento por parte da equipa técnica, da equipa de transição climática, que a maioria das emissões estava fora do controle da atividade municipal, portanto era oriunda do setor privado, foi importante então dar aqui um passo em frente na estratégia de comunicação, de forma também a poder envolver o setor privado neste desígnio da neutralidade climática. E por isso foi estabelecido o Pacto Climático, que visava exatamente envolver o setor privado. Nós podemos agora referir que esta estratégia de comunicação para o setor privado está dividida em 4 áreas fundamentais. A área da mobilização, portanto, poder desenvolver instrumentos que de facto permitam envolver cada vez mais, portanto, o setor privado, desde a indústria, grandes indústrias, PMEs, todos os setores. Depois, trazer aqui também, enquanto área fundamental desta estratégia de comunicação, a capacidade também de apoiar o setor privado na monitorização da sua própria pegada e das suas próprias emissões, e neste sentido o laboratório também tem feito um trabalho junto com as empresas, permitindo e apoiando estas empresas, nomeadamente as PMEs ou as que têm menos recursos, no cálculo da pegada de carbono, portanto, e isso é fundamental para depois podermos também incluir esta redução das emissões na redução global das emissões do município. Não sei se deixa-me dizer, alguma coisa. Sim, desculpa, Isabel, deixa-me só dizer que relativamente a esta questão, a maior parte das empresas no contexto de Guimarães são pequenas e médias empresas e, portanto, também aqui era necessário e sentimos que era necessário ter uma equipa dedicada que fosse capaz de ir acompanhando
algumas das necessidades destas empresas, quer nos cálculos da pegada carbónica, quer no desenho também de planos de sustentabilidade, quer no fundo estarmos aqui disponíveis para tentarmos perceber de que modo é que o laboratório, o município, os diferentes parceiros podem ajudar também a acelerar esta transição. Todos os anos, portanto, desde 2022, os subscritores do Pacto Climático, portanto, são galardoados também com um selo que distingue e que elogia também a sua participação nesta jornada climática. Portanto, isto acontece durante a celebração da Green Week, onde de facto há o reconhecimento dos subscritores que fazem parte desta jornada, e depois também no social media do Guimarães 2030, portanto, que foi o branding que foi criado para esta meta da neutralidade climática em 2030. Portanto, também fazemos a disseminação das boas práticas dos nossos subscritores. Mas para além desta estratégia, também é importante, eu podia, não sei quem é que está a mudar, para além desta estratégia, é também importante perceber que o setor privado está a ser envolvido nos principais desafios da cidade, portanto, ajudando o município a encontrar soluções em processos de co-criação. Gostaria de referir que um dos desafios que Guimarães tem e que tinha à data da candidatura e de todo este processo, portanto, era o facto de ter 11% dos seus resíduos como resíduos têxteis e, portanto, no âmbito também de vários projetos europeus, estes subscritores do Pacto Climático, a maioria deles oriundos do setor têxtil, estão a participar de facto no desenho de soluções e também no plano de ação para a circularidade dos têxteis, porque eles têm as tecnologias e eles têm o conhecimento da transformação do têxtil e, portanto, faz todo sentido que eles também sejam envolvidos no desenho destes planos. Obviamente, e Isabel foi falando daquilo que tem sido também a nossa estratégia de comunicação com o setor privado, e nós não podemos desligar muitas vezes estas questões óbvias, têm a ver com a nossa necessidade de fazer de disseminar esta mensagem, de disseminar no fundo esta capacidade nós temos de lançar a mensagem nos vários grupos, nos vários setores, e estamos a falar, por exemplo, de Guimarães, que é uma cidade também muito virada para o desporto, muito virada também para a cultura, e por isso nós temos usado também estes setores como drivers importantes desta disseminação. Portanto, falamos do desporto, e neste caso específico, na imagem que vocês veem, foi uma ação promocional de Guimarães como finalista na altura da Capital Verde Europeia, mas acima de tudo para nós não fazia muito sentido que utilizássemos este setor, nomeadamente o desporto, sem que este setor também liderasse pelo exemplo, desse ponto de vista. E por isso é que foi desenhado um projeto Desporto Carbono Zero, que permite neste momento o desenho de diversos planos de sustentabilidade para cada clube no concelho, com uma ferramenta, com software de gestão ambiental, que nos permite também monitorizar o cumprimento desse plano e, inclusive, ao próprio município de orientar as políticas de investimento ou de subsídios aos clubes, de apoio aos clubes, com base naquilo que está descrito nos planos de sustentabilidade. E, portanto, para nós é também importante, por um lado, usar a paixão, que está sempre ligada a estes setores, nomeadamente ao desporto, mas, acima de tudo, fazer com que estes setores também liderem pelo exemplo nesta transformação, e o mesmo, obviamente, dizendo para a cultura e na transformação que queremos que se torne efetiva, de eventos culturais com baixa emissão de carbono. Ora bem, mas estamos a falar de Guimarães, e Guimarães é uma cidade, tal como outras, mas nós conhecemos Guimarães e é sobre Guimarães que estamos a falar, gostamos muito de celebrar. E obviamente que dentro das nossas celebrações e das festividades que acontecem ao longo do ano, há uma que nos diz respeito e que diz
respeito especificamente à jornada climática, que é a Green Week, e todos os anos celebramos com o setor privado, com os cidadãos, com todos, esta jornada climática, e estão desde já convidados a virem cá em 2025, mas também em 2026 durante o ano da capital e por aí fora. Mas agora deixávamos com algumas imagens só para vos fazer aqui vir a Guimarães. I don't wanna wake up and let my dreams die. This moment I'm making mine. Don't tell me I'm wasting time. I'll show you what I'm made of and give my dreams life. I'll put it all on the line, just like I'm young, wild and alive. Ora, para além desta celebração, quando falamos em comunicação com os cidadãos, obviamente que para lá da genérica há uma importante comunicação, que é uma comunicação dos vários indicadores de sustentabilidade. Aqui selecionando os 7, são no fundo os 7 que estão em avaliação, em qualquer processo de candidatura à Capital Verde Europeia atualmente, e por isso procuramos também em cada um deles ter aqui ações que sejam impactantes. Um deles tem a ver naturalmente com um programa, um projeto Guimarães Mais Floresta, que tem sido capaz de ter uma importância muito grande no território, com o envolvimento da comunidade, das escolas, também do setor privado, ainda recentemente numa plantação de cerca de 1.300 árvores no mês de janeiro, com um conjunto de empresas, um investimento de mais de 7.000 euros, mas acima de tudo sermos capazes de, através destes projetos, melhorarmos a conectividade, aumentarmos os corredores arbóreos, que é também, como é evidente, uma preocupação nossa do ponto de vista daquilo que é o desenho de cidade. A comunicação também diz respeito a uma das áreas de indicadores, que é a água, e nesse sentido foram lançadas várias campanhas, desde a disponibilização de bebedouros públicos até, por exemplo, um dos projetos piloto que implementámos aqui, mas que já foi replicado, portanto, a reutilização da água da lavagem dos filtros das piscinas públicas para a lavagem de todo o espaço público do centro da cidade e não só. Portanto, são pequenos exemplos que têm uma alta taxa de replicabilidade e por isso tornam-se assim grandes projetos. A mesma coisa também em indicadores, por exemplo, como a natureza e biodiversidade. A nossa tentativa de utilizarmos também a ciência cidadã como um instrumento importante não só de recolha de dados, mas de envolvimento da população. E que tem sido fundamental. A representação gráfica que aí vem diz respeito, por exemplo, à capacidade, aos dados recolhidos por observação dos nossos cidadãos antes e após o início desta estratégia, e coincidindo também com o laboratório, com o conjunto de infraestruturas que foram sendo criadas e de apoio que foi sendo dado, e de programas de educação ambiental, e que foi, por exemplo, muito importante para o desenho do Plano de Ação de Biodiversidade, que foi lançado já durante o ano de 2024. A mesma questão também na área da circularidade, portanto, aqui com a tentativa de criar momentos de envolvimento da população, quer nos mercados de segunda mão, quer na valorização de têxteis, por exemplo, pós-consumo, para os novos sacos que foram distribuídos no mercado municipal ou em algumas iniciativas, junto também das lojas do comércio. Portanto, a importância que para Guimarães tem também a questão da circularidade. Também na questão da mobilidade, e a mobilidade não é um indicador da Capital Verde Europeia, mas é uma área que é transversal a todos os indicadores, e é um dos grandes desafios que Guimarães tem, mas não é só um desafio de Guimarães, é um desafio das cidades, e para além das medidas infraestruturais que estão a ser implementadas, também é importante, portanto, mudar os hábitos dos cidadãos e aproveitando aqueles instrumentos que o Carlos referiu há pouco, como por exemplo o Pegadas, entre outros, portanto, estão a ser desenvolvidas um conjunto de ações junto dos alunos, junto das escolas. Por exemplo, só vou referir apenas duas. Guimarães começou a desenhar um mapa dos 15 minutos, mas de uma forma em cocriação com os alunos da escola, das escolas, pedindo-lhes para eles identificarem
dentro de determinada área, qual é que era o percurso que ele escolhia e indo com eles, identificando esses percursos de forma a promover mais a pedonalização. Também o município tem o programa, adotou também o programa Educabicla, que visa dotar então também estes alunos de licenças para conduzir bicicletas de uma forma segura, porque no nosso tempo nós aprendemos a andar de bicicleta com os nossos irmãos, mas hoje há essa dificuldade e, portanto, os alunos têm aqui também um instrumento onde podem também aprender a andar de bicicleta e mudar também um pouco os seus hábitos, que isso é fundamental quando falamos também de aspectos como o ruído. Também na mitigação, envolvendo os alunos no programa Missão Zero e, portanto, desenhando com eles ações específicas para implementar nas suas escolas, e isto também é fundamental quando pretendemos também atuar nesta área da mitigação. E também na área da adaptação, e talvez um dos exemplos interessantes que nós temos do envolvimento dos cidadãos e da sociedade foi o desenvolvimento do Plano Municipal de Ação Climática, que teve várias fases, ou que tem várias fases, algumas já concluídas, portanto passou por uma fase de desenvolvimento com o envolvimento de 10 setores, 80 participantes dos mais diversos quadrantes da sociedade, mas também foi aprovado também, e agora tem uma fase de monitorização, onde 35 organizações, instituições foram convidadas para, ao longo do ano de duração deste plano, até 2030, portanto, poderem, de facto, monitorizar e acompanharem de perto a implementação das suas ações e também ajudarem a resolver alguns dos constrangimentos que eventualmente forem sendo detectados. Obviamente que há pouco dizíamos que há 7 indicadores, mas para nós tem sido importante juntar quase que um oitavo, este tal indicador transversal de empoderamento dos cidadãos através de diversas iniciativas, quer com as escolas, como o caso do Ecoparlamento, numa forma de aumentar também esta capacidade de fomentarmos a democracia participativa nas comunidades mais jovens, mas também através da Assembleia de Cidadãos. Portanto, a Assembleia de Cidadãos que está a ser criada no âmbito de um projeto piloto da Net Zero Cities, numa metodologia que foi sendo trabalhada pelo laboratório, também com a Associação Vimaranense para a Ecologia, numa tentativa, no fundo, de ter aqui um modelo que sabemos que é um modelo difícil, é um modelo exigente, mas em que os cidadãos possam, de facto, ter a sua opinião e possam vincar as suas ideias e votar também essas suas ideias. Tivemos o privilégio também de ter, numa das sessões, representantes da Net Zero a atuarem como observadores numa das sessões. Teremos a sessão deliberativa já no próximo dia 8 de fevereiro e, no fundo, alguns instrumentos para nós são importantes desse ponto de vista de aumentar a participação. Um dos aspectos fundamentais desta jornada climática também tem sido, portanto, a capacidade de percebermos como é que todas estas boas práticas, estas estratégias têm de facto contribuído para alterar o comportamento dos cidadãos e de que forma é que têm contribuído para esta mudança também comportamental dos cidadãos. Antes disso, e de forma muito breve, no fundo referir aquilo que para nós foi sempre importante. Há pouco, quando falávamos do vídeo dos anos 80, dizíamos que havia alguma desconexão, que se sentia alguma desconexão entre o cidadão e a natureza. E de algum modo o nosso compromisso foi em cada projeto tentar criar um projeto baseado nestas 3 dimensões, numa metodologia de 3 dimensões. E o que são as 3 dimensões? No fundo, uma primeira dimensão que é a criação de identidade. É preciso criar identidade entre aquilo que é o desafio climático, mas também o cidadão. Portanto, a necessidade de criar a necessidade, se me permitem outra vez a repetição, da transformação. Isso para nós é fundamental, para que o cidadão perceba porque é que é preciso uma transformação, porque é que é preciso uma mudança, porque é que precisamos de lutar por ela. Desse modo estaremos prontos para a segunda dimensão, que essa sim é a transformação do território. Muitas vezes aí já tendo os cidadãos como guardiões dessa mesma transformação, porque acreditam nela e porque percebem e porque percepcionam a sua necessidade, para depois partirmos para a tal última etapa, a última dimensão,
que é replicarmos as soluções em todo o território e replicarmos essas boas práticas dos vários projetos. Sendo esta uma boa prática, a que o Carlos referiu, também o município tem adotado como boa prática o cálculo da pegada ecológica e tem-no feito a cada 5 anos. Portanto, durante este ano iremos fazer o terceiro cálculo da pegada ecológica e que também é uma forma também de percebermos, tendo como um objetivo o planeta, One Planet City, a cidade de um planeta, percebemos como é que estamos a caminhar para lá. Mas para além deste cálculo, também a cada 5 anos fazemos também um inquérito de percepção, juntamente com a Universidade das Nações Unidas, para perceber de que forma é que os cidadãos estão de facto a compreender toda esta jornada climática, e os resultados têm sido bastante interessantes e permitem-nos também ir reavaliando os processos de comunicação. Obviamente que chegados a esta etapa, muitas vezes nos questionamos quais foram, no fundo, as lições aprendidas ao longo destes 10 anos. E uma que tem sido fundamental para nós é perceber que este envolvimento e que esta educação, portanto, falamos que de facto tem um sentido prático importante e que pode transformar. 2 exemplos muito pequenos apenas para se perceber a ideia. Através de programas de educação e de capacitação, por exemplo, nas escolas nós fomos capazes de diminuir o desperdício alimentar em cantinas, portanto, mostrando que estratégias de educação não formal, acompanhadas também de estratégias de cocriação, é possível reduzir esse desperdício alimentar. Da mesma forma que é possível, por exemplo, quando nós falamos em biodiversidade, quando falamos naquela reação que nós temos perante os polinizadores, perante as abelhas, que é possível nós, através da educação, mudarmos um pouco, alterarmos um pouco aquilo que são os nossos comportamentos e os comportamentos dos jovens, dos alunos, e com isto nós estamos, no fundo, também a contribuir para impedir o declínio de biodiversidade. Portanto, e ficou bem explícito na candidatura que o município mantém este compromisso de investir na educação, de investir em campanhas de sensibilização e de investir na ciência como suporte à decisão. E isto são 3 áreas que ficaram claramente esclarecidas na candidatura e também nesta apresentação, obviamente, através deste slide. Mas as transformações também devem dizer respeito a medidas infraestruturais que são implementadas no território e que também elas afetam diretamente o dia-a-dia dos cidadãos. E um exemplo prático que temos aqui são de facto as bacias de retenção, que conseguiram evitar quase na sua totalidade problemas de ocorrência de cheias na parte baixa da cidade, portanto naquela zona toda de Couros, mas também numa parte mais superior. De referir que esta zona de Couros passou a integrar também o património da Unesco desde 2023, salvo erro, Carlos Dalila, 2023, Sim. e portanto a construção destas bacias de retenção em 2016 resolveu praticamente um problema que afetava toda aquela área. Mesma coisa no que diz respeito à restauração de algumas áreas, à conversão também de alguns brownfields, no fundo também o reforço desta conectividade, mas também esta capacidade de estarmos sempre na linha da frente no apoio a algumas iniciativas que nos parecem importantes para o desenho da cidade que defendemos, e nesta questão dos espaços verdes, obviamente, também absolutamente fundamental. Obviamente que, claro que quando olhamos para estas iniciativas, e nós procuramos isto na apresentação e na própria candidatura à Capital Verde, quer dizer, ok, nós se formos Capital Verde, o que é que nós estamos a querer mostrar e que medidas é que em concreto nós vamos mostrar para que percebam que vale a pena provavelmente replicá-las no contexto e adaptá-las. Uma delas, Isabel, até de facto o bairro C, portanto este bairro que a pouco a Dalila também referia e que é o tal bairro transformador, no fundo, que estamos a trabalhar em Guimarães. Sim, são mais de 200 ações que estão a ser implementadas para transformar toda essa área numa área climaticamente neutra, mas sobretudo, portanto, perceber como é que, e esta área é um teste também para nós,
para perceber o resultado direto, analisar, estudar, estabelecer as múltiplas relações para depois podermos replicar em várias partes do território. Depois também, e estamos também já a caminhar para o final, dizer que esta questão do Laboratório da Paisagem foi para nós também fundamental que nós tivéssemos essa capacidade de apresentar, mas acima de tudo perceber que tem valido a pena este investimento em investigação, num centro de investigação criado pela Universidade do Minho, pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e pelo município de Guimarães, ter equipas dedicadas que apoiam a transição verde nas diversas áreas, que suportam não só a parte da educação, mas também da investigação, e que, obviamente, que este tipo de investigação tem sido também fundamental para aquilo que é o desenho de transformação da cidade, por exemplo, neste reforço da estratégia radial verde, na capacidade que nós temos de olhar para o território e perceber como é que nós podemos aumentar o capital natural, de que forma é que nós podemos fortalecer a conectividade, aumentar não só o sequestro, mas, acima de tudo, perceber que pequenas ações podem ter um impacto muito grande quando avaliamos a conectividade em áreas urbanas, e isso para nós é absolutamente fundamental na tal cidade que queremos transformar, na tal cidade inclusiva, circular, que queremos demonstrar e mostrar de Guimarães. Aqui, no que diz respeito a uma cidade inclusiva que convoca todos para esta transformação, a uma cidade circular que, no fundo, é capaz de, com pequenos projetos, contribuir para o reforço da economia circular, quer com pequenas áreas de reparação, quer também demonstrando que é possível, nomeadamente, suplantar indicadores nacionais. Uma cidade que está, Eu de facto... eu caí da apresentação. Não caí da cadeira, caí da apresentação. Mas já regressei. Mas o Carlos aguentou bem. O Carlos aguentou Claro, muito bem. somos uma equipa. Exatamente. Uma cidade também capaz de se transformar numa cidade zero resíduos e, portanto, também aqui ter uma importância grande, quer do ponto de vista regulamentar, quer transformar o seu mercado municipal num mercado sem plástico e ter convocar também os cidadãos para estas iniciativas, ou então naquilo que é a transformação da cidade, uma cidade verde que tem sido capaz de aumentar os seus espaços verdes de fruição nos últimos 10 anos, que tem sido capaz de ter aqui um conjunto de iniciativas que estão a contribuir para tornar a cidade uma cidade mais resiliente, com maiores soluções baseadas na natureza que sejam capazes de aumentar a biodiversidade e a conectividade, e que com isto somos capazes de monitorizar o aparecimento de novas espécies, de monitorizar aquilo que é também a nossa biodiversidade e a nossa conectividade, com instrumentos que são, obviamente, sendo importantes para perceber a evolução, que é, no fundo, aquilo que acreditamos que é absolutamente fundamental. E trazer aqui também, sim, e trazer aqui também uma cidade que possa ser mais vivenciada através do aumento progressivo das áreas de pedonalização, com todos os desafios que esta transformação tem, não é só um desafio de Guimarães, é um desafio de todas as cidades, portanto, o convencer as pessoas de que este é o caminho que deve ser seguido, mas também há aqui uma iniciativa de dotar o município de transporte público, se não te importas de passar, por favor, de transporte público que faça a cobertura total do município, e trazemos aqui estes dois mapas para perceberem a evolução de 2021 para 2024, onde há um incremento de linhas, mas também há uma grande 46% dos quilómetros que são viajados no município de Guimarães por via do transporte público já são feitos em veículos zero emissões e, portanto, toda esta transformação para uma cidade de pequena, média dimensão como Guimarães são grandes desafios, assim como tanto fazer com que as pessoas andem mais a pé e andem mais transporte público em detrimento do transporte individual, será sempre um dos grandes desafios. E com isto estamos sim, apenas para terminar, dizendo de que forma é que isto também está a contribuir para esta cidade mais saudável, ou seja, 97%
das pessoas expostas a uma ar de boa qualidade, se assim pudermos dizer, boa qualidade do ar. 75% da população a viver a 300 metros de quiet areas e, portanto, para nós isto também é importante irmos medindo isto porque, e no fundo adicionando também camadas, hoje estamos a investir também na análise de que forma é que a presença dos espaços verdes, esta transformação, está a ter impacto na saúde física, pode ter impacto também na reabilitação, muitas vezes na saúde física, mas até impacto na saúde mental, juntando também as questões da saúde com as questões ambientais. E só para terminar... Este é o projeto que visitarão de 2026 e 2027, portanto é a reconversão de todo este complexo industrial em mais uma área disponível para a Universidade do Minho, neste caso para a Engenharia Aeroespacial e outros centros tecnológicos ali na zona de Couros, onde também estarão outras entidades e onde teremos também aqui 16 satélites de Guimarães a observarem os oceanos e as florestas de todo o mundo. E, portanto, este vai ser também um dos grandes projetos. E eu acho que, antes de passarmos à Dalila, não vamos dizer mais nada porque nós queremos que vocês venham a Guimarães para conhecer esta cidade que sorri quando diz o nome, porque se repararem, nós sempre que dizemos o nome da cidade, estamos a sorrir. E é com este sorriso que vos receberemos sempre. Dalila? Sim, e foi uma parte da nossa apresentação que fizemos na Capital Verde e que também transmite a nossa jornada climática dos últimos 10 anos, em que toda a equipa teve paixão, porque sem isso também não se conseguia, e tivemos também os principais parceiros também que nos apoiaram e nos ajudaram e nos deram também a evidência científica também para outras áreas que nós não éramos tão capacitados. Estamos disponíveis para vos receber a todos e espero que 2026 podem começar já a vir aqui em 2025 e que 2026 seja de facto um ano de celebrar a sustentabilidade, celebrar o verde, o azul, todas as cores e que passemos que seremos sempre uma parte de Portugal e estes prémios para Portugal, para Guimarães, é para Portugal, porque nós somos um país pequeno, por isso levamos todos isto como nosso. Obrigada. Não apenas um país pequeno, mas um país que começou aí. Portanto, Sim. precisamente. Certo. Não, muito obrigado Guimarães, e de facto nunca tinha reparado que sorria quando dizia Guimarães, mas vou passar a dizer mais vezes, então. Foi. Mas é verdade, não tinha reparado nisso e é uma coisa que aliás deviam usar mais no marketing da cidade, quer dizer, sorria, diga Guimarães. Uma nota para vos felicitar pelo extraordinário trabalho que desenvolveram. Temos muito para ver em 26 e, portanto, o desafio que têm agora é manter e fazer crescer o que está previsto também até essa altura. É muito, o termo em inglês é compreensivo, ou seja, abarca muitas áreas, não é? Portanto, não é só compreensível, é compreensivo, compreende muitas ou todas as dimensões da parte da sustentabilidade ambiental, e daí o verde faz todo o sentido, mas também há muita coisa de sustentabilidade social inerente àquilo que está a ser feito, porque os dois estão relacionados e já agora a sustentabilidade de governance ou financeira também está associada a isso, e eu fiquei muito lisonjeado e muito orgulhoso do trabalho que fizemos com a Dalila, porque veio provar também isso, a ligação e articulação de todas as áreas, onde obviamente, mal era que assim não fosse, o ODS das comunidades e cidades sustentáveis no trabalho do município tem que ser enfatizado, mas depois aquilo que a Dalila realçou, todos os outros estavam bastante equilibrados, ou seja, não é uma cidade que esteja coxa, ou um município que esteja coxo em alguma dimensão mais do que
mais do que as outras. Ahm, Fiquei com muita vontade de voltar a Guimarães e de ir lá a visitar-vos. Antes de abrir a discussão, não queria deixar de fazer a minha habitual saudação a todos os municípios inscritos e presentes, nomeadamente os da nossa rede de municípios, que está em crescimento. Portanto, saudar aqui Ilhavo, penso que é a mais recente aquisição e entrada, mas também Cascais, a Chamusca, Lagoa, o município de Lisboa, Loures, Pombal, Torres Vedras, Valongo, Porto, Vila Franca de Xira e Vila Nova de Famalicão. E peço desculpa se me esqueci de algum. Geralmente esqueço, e não é por mal, mas quando esqueço, depois rapidamente me põem aqui o aviso no chat. Também fora da rede, mas, ou ainda fora da rede, eventualmente, Alcochete, Alenquer, Zambuja, Baião, Caldas da Rainha, Celurico de Basto, Covilhã, Pinhos, Tarreja, Faf, Guarda, Maia, Marinha Grande, Odmira, Leiria, Lolé, Oeiras, Ovar, Ponte de Lima, Santarém, São Pedro do Sul, Silves e Vendas Novas. Outras entidades que se inscreveram e que estão presentes e que também queríamos saudar: a Agência para a Energia, as comunidades intermunicipais do Baixo Alentejo e do Cávado, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, a Associação Guimaranense para a Ecologia, a Junta de Freguesia do Arieiro, Tecnovia Madeira, a Vimago, a Seven Forma, Sistemas de Gestão, a Get2C, o Inatel, a julgo que Escola Básica de Pegada, se não me engano, o Jornal Público, e portanto temos aqui muita gente inscrita e a participar, e outras que se juntarão mais tarde, uma vez que esta apresentação, tal como todas as outras, e já agora pedindo à Isabel, ao Carlos e à Dalila que nos disponibilizem também a apresentação, para que a possamos colocar no site do CESOP local, juntamente com o vídeo e a gravação desta sessão. Portanto, no limite, ficam com o vídeo, mesmo onde está a apresentação, mesmo que não tenham acesso à apresentação. Uma nota também, que também o site está a ser, o CESOP está a ser objeto de uma renovação. A Joana e a Filipa seguramente terão mais novidades durante o mês de fevereiro ou durante o ano de 2025. Eu espero não ter que esperar por Guimarães, Capital Verde, para termos o site do CESOP renovado. Acho que acontecerá antes disso. Eu queria abrir a discussão à plateia para que possam colocar questões e trocar experiências e dar comentários, mas queria, antes de o fazer, contar uma pequena história aqui sobre o nosso relacionamento com Guimarães, e que eu me revi bastante na vossa apresentação. O município de Guimarães chegou até nós através da Unicef, da rede de municípios amigos das crianças. Portanto, foi através dos nossos parceiros, não, das nossas parceiras da Unicef, que o município de Guimarães entrou aqui para a nossa rede do CESOP local. E foi muito gratificante e muito importante que precisamente o ênfase nas gerações mais novas fosse dado nesta dimensão da sustentabilidade. Isso é evidente, quer no trabalho que Guimarães vem fazendo enquanto cidade amiga das crianças, mas também naquilo que hoje apresentaram, onde a vários momentos, há um momento em que o Carlos diz isso explicitamente, mas em vários momentos se viu uma orientação deste discurso da sustentabilidade para as gerações mais jovens. E como eu aprendi com a Unicef, e muito bem, não há sustentabilidade sem falar para as gerações futuras, e isto é tão óbvio e tão evidente que até me ofende propriamente e envergonha que eu não tenha percebido isto antes. Só há sustentabilidade se for para as gerações futuras. E, portanto, é para mim gratificante ver que esse trabalho que Guimarães tem vindo a fazer com as crianças, com as escolas, com os mais novos, com a educação, com a formação, é algo que quase que, não sei se voluntário ou involuntariamente, mas também tanto faz,
está sempre presente naquilo que Guimarães vai fazendo, e isso mais uma vez foi hoje bem visível, e isso dá-nos uma esperança de que é nessa aposta que está verdadeiramente a definição de sustentabilidade. Essa era a minha pergunta ao Carlos, à Isabel e à Dalila. Quanto de intencional é que há nas novas gerações e na vocação para as novas gerações naquilo que estão a fazer, sendo que a resposta parece-me também fácil neste caso, mas também não é um teste, é mais uma partilha de experiências. Isabel, comece por si. Ora bem, do ponto de vista da implementação deste programa Pegadas, se calhar começava por aí, depois o Carlos e a Dalila também depois iriam continuar a resposta. De facto, reconhecemos todos que foi um programa proativo e desenvolvido voluntariamente, porque houve essa perspectiva de que para se mudar alguma coisa no futuro, ter-se-ia que se mudar primeiro, que educar e que mudar o comportamento dos cidadãos e das pessoas. E, portanto, este programa Pegadas, implementado proativamente pelo município e coordenado pelo Laboratório da Paisagem, eu diria que foi o motor que despoltou aqui uma mudança e um empoderamento. Não gosto muito desta palavra, mas agora usa-se muito. Em português nunca me soou muito bem. E o facto de poder dar aos jovens um conjunto de instrumentos para eles terem uma voz. Só que para essa voz ser uma voz no caminho da sustentabilidade, teriam sempre que ter teriam sempre que ser sensibilizados e teriam sempre que ser educados nesse sentido. E, portanto, nós não somos apologistas de que para alguém ter uma voz, como o Carlos há bocado estava a dizer, que o desporto pode passar a mensagem da sustentabilidade, mas para isso é preciso que as associações as tenham assumido. Portanto, isto tem depois, no final, tem que bater tudo certo. E, portanto, nós não podemos pedir a ninguém para adotar um comportamento ou para passar uma mensagem se essa pessoa não tem isso já intrínseco a si próprio. Carlos, não sei. Muito bem, Sim, já foste dizendo, mas só para responder muito diretamente, há tudo de intencional, na realidade. Ou seja, nós hoje, quando olhamos, por exemplo, para 2025, nós estamos com a primeira, o termo fornada é sempre complicado, mas entre aspas, com a primeira fornada Pegadas a sair. Ou seja, hoje temos alunos no 12º ano que passaram por todo este processo ao longo dos últimos 10 anos. Portanto, estamos a falar de um programa de educação ambiental que existe desde 2015. E isso significa muito, porque hoje, quando falamos com esses jovens, quando inclusive tivemos uma jovem que esteve presente em Valência na defesa da Capital Verde, e que era o espelho disso mesmo. Ou seja, hoje já olham de forma muito diferente para aquilo que foi a transformação, para aquilo que são também as responsabilidades na construção de um futuro diferente. E, portanto, hoje sentimos que esses jovens vão ser muito mais exigentes no futuro. Claro que este é um processo, e quando ainda ontem numa entrevista se perguntavam qual era, no fundo, qual o conselho que nós dávamos às cidades para conseguirem envolvimento e para conseguirem os processos de educação. E o que eu dizia é que é preciso resiliência, porque isto não é fácil, no sentido em que não é fácil transformar gerações, e, portanto, se não for feito de uma forma continuada, o mais provável é perdermos todo o investimento que foi feito no passado. E, portanto, por isso é que nós dizíamos que vamos querer dar esta continuidade e ter esta continuidade nos próximos anos com o reforço nestas ações. Mas, acima de tudo, é também importante, e nós mostrávamos isso com apenas 2 exemplos, é importante ter métricas, no fundo, não só termos estas questões de, ok, temos 800 ações, mas o que é que isto está a significar do ponto de vista da educação, da transformação dos comportamentos. Isso para nós é absolutamente fundamental também para alinharmos as estratégias, mesmo as nossas equipas que trabalham nestas áreas.
quer na parte da investigação, quer na parte da educação, para acima de tudo assumirmos que muitas vezes o caminho pode não ser o melhor e temos que afinar essas estratégias. E depois, só para terminar, para não me alongar muito, que é o lado mais difícil, o mais desafiante, que é no fundo quando nós convocamos as pessoas, quando convocamos os jovens, quando convocamos as suas ideias, e depois a nossa responsabilidade, eu diria a nossa enquanto cidades e os decisores políticos essencialmente, é no fundo depois concretizar, não é? No fundo concretizar essas ideias, passar essas ideias do papel para a prática, é o mais desafiante muitas vezes, mas é aquilo que pode garantir o não sucesso destas estratégias e destas iniciativas, porque o não concretizar pode significar também uma perda de confiança na estratégia e na metodologia, e por isso é que também depois entramos numa fase, que é uma fase importante, o envolvimento é importante, a educação é fundamental, mas depois é também importante, no fundo, transportar isso para as práticas do dia a dia e no fundo, é esse o desafio que depois se coloca nos vários setores e nas várias áreas. Dalila, não sei se Para queres terminar, comentar. até porque eu vou pedir desculpa, mas eu vou ter que sair porque ainda tenho que ir ter com o Carlos, que parece que estamos perto, mas não estamos, que temos agora uma reunião com outro Isso dá-nos para município. testar aí essa teoria dos 15 minutos também. Exatamente, Vamos ver isso. exatamente. Eu tenho uma Muito reunião bem. às 4h30, por isso daqui até lá eu vou demorar 9 minutos. Vamos ver, vamos monitorar. O Carlos falou da jovem que foi connosco, a Valência, e uma das coisas que ela me falava e falou também na apresentação é que Guimarães ensina a separar os resíduos ainda antes de saber ler e escrever, e também ensina a andar de bicicleta ainda antes das crianças terem bicicleta. Ou seja, primeiro ensinamos e depois, depois os miúdos já têm os instrumentos para poderem utilizar. Essa é a grande, eu acho que é a grande importância, saber ensinar e depois eles já podem utilizar. De facto, há uma idade mais difícil, que eu acho que tem que ser o nosso olhar, que é a idade das saídas, e quem tem, e estou aqui muitos colegas meus que trabalham em municípios, que é as saídas noturnas, que é o botelhão, que é, ou seja, são todos muito responsáveis, se fazem manifestações pelo clima, mas quando vão para a noite, esquece, parece que há ali qualquer coisa que se esquece e o botelhão ainda existe, infelizmente. Entre outras coisas que esquecem também. Esquecem. Certo, mas e ainda se vê já quase só nesses dias, mas ainda se vê esquecerem-se e deitam tudo para o chão. Ou seja, ainda há um trabalho de continuidade para todas as idades para se fazer. Exato, e um ponto importante também é essa noção de que isto tem que premiar no sentido de passar para todas as atividades da vida dos cidadãos, da meia-noite e 1 minuto às 11h59, não é? Da meia-noite e 0 minutos até às 11h59, ou seja, desde o botelhão até ao comportamento nas empresas, em casa, no que nós estamos a fazer no dia a dia. E uma nota importante é essa, ou seja, se não virmos resultados práticos fora da sala de aula, isto é visto como indoutrinação e as pessoas vão ter uma certa rejeição mais cedo ou mais tarde a este tipo de coisas, como aliás temos visto em alguns exemplos recentes, em algumas sociedades recentemente, em que depois o entendimento disto é estão-me a indoutrinar e nada mais, e isto não tem nenhum efeito prático nem concreto na nossa vida. Isto tem que ser sempre com muito cuidado explicado no dia a dia e no impacto das pessoas, senão perde-se. Muito bem, não sei se tenho comentários ou perguntas que queiram colocar vindas da audiência, se não tenho mais algumas para colocar, mas gostava mais de ouvir as pessoas dos outros municípios.
podem ligar o microfone, mas julgo que não há grandes restrições a isso, ou levantar a mão se tiverem esse tipo de questões. Outros municípios que estejam a pensar neste tipo de atividades ou candidaturas a serem capitais verdes, porque era bom que este tipo de trabalho tivesse continuidade no país, até como muito bem disse a Dalila, não há prémios de Guimarães que não sejam também para todo o país, portanto, para todos nós. E havia uma questão que eu gostava de colocar, fiquei com essa ideia logo no princípio, aliás, até fiz o print screen do slide porque achei particularmente feliz, que é a dimensão da complexidade do ecossistema da cidade e todos os... olha, Isabel, eu para esta nem tenho tradução em português porque seria horrível. Todos os stakeholders do município que estavam num bom de um slide que vocês tinham logo no princípio, com muitas setinhas e muitas num círculo e outra coisa que falou foi num pacto de todo o município, um pacto daltónico do ponto de vista Um consenso. político, do consenso político em torno disto. Em ano de eleições autárquicas, este tipo de consensos são importantes de serem enfatizados, mas isto envolve um enorme diálogo e uma enorme abertura e, sobretudo, também uma enorme transparência neste contexto para deixar toda esta área fora do debate, da quesilha, do ruído, para serem tornar esta dimensão um quiet place político também, não é? Portanto, nesta dimensão. Sem entrar em detalhes de política, porque não vale a pena irmos por aí, como é que mantêm este consenso na sociedade, ou seja, não apenas político, mas também entre todos os agentes da sociedade, nomeadamente aquilo que enfatizaram também muito bem, agentes privados, empresas privadas, portanto, como estabelecem e mantêm esse diálogo? Em primeiro lugar, eu gostava de dizer que o consenso parte sempre de uma discussão. Claro. E, portanto, eu acho que o Dr. Domingos Bragança, na altura, quando pensou neste consenso, tinha a perfeita e clara noção dos grandes desafios ambientais que Guimarães tinha e, portanto, acho que foi olhar para esses desafios como oportunidades e como, de facto, trazer toda a gente para o mesmo barco da transição e da transformação, e todos reconheceram que esta transformação dos desafios ambientais era um processo demasiado longo. Eu vou dar um exemplo. Nós somos uma cidade industrial que, ao longo dos anos, viu os seus rios serem sobreexplorados, tal como o Carlos mostrou ali naquele vídeo de Couros, que tiveram a oportunidade de ver, quando referimos que estávamos a falar de um passado recente. Reparem, aquele vídeo é dos anos 80 e, portanto, é extraordinariamente recente. E quando pensamos Bem, lá em os jovens tornar... diriam que não, mas mesmo assim E quando pensamos para esse desafio dos recursos hídricos, é de facto tão gigantesco, que isto vai atravessar várias gerações e vários ciclos políticos, até podermos ter uma praia fluvial, ou até podermos ter aquilo que se desejaria ter ambientalmente. Mas é necessário começar esse caminho e, portanto, eu acho que o maior argumento que na altura foi tido foi de facto que era necessário agir, esta ação iria ia ultrapassar ciclos políticos, portanto, e o nosso reconhecimento também pela liderança e pela capacidade desse consenso político, porque eu acho que foi e é determinante. E quando nós falamos de consenso político em várias cidades europeias, com quem temos partilhado nas nossas redes, todos reconhecem que isso é extraordinariamente importante por causa dos ciclos políticos e destas mudanças que têm acontecido. E, portanto, é deixar o ambiente estanque como sendo algo que se quer mudar
Obviamente que depois, nas ações estratégicas, há diferenças, Claro, mas tem que para haver, isso também existem plataformas de discussão, claro. onde essas diferenças são discutidas. O Oh, mais Isabel, importante, desculpe só o parênteses, porque é importante, não seria uma democracia se não houvesse diferenças, quer dizer, claro, o mas consenso também gostava, não é a imposição de uma solução ou de uma medida ou do que quer que seja, não é por aí. um dos aspectos também importante, e se calhar o Carlos vai falar disto, também está relacionado com o facto de trazermos a ciência e de ter na altura o município ter constituído também o laboratório da paisagem e de trazer a ciência, porque a ciência é baseada em factos e, portanto, contra factos não há argumentos, e isto apoia muito a decisão, seja ela política ou seja ela técnica. E, portanto, eu acho que, olhando para trás, foi uma das grandes decisões, portanto, trazer aqui a ciência para ajudar nestes desafios de olhar para o passivo ambiental e transformá-lo. Mas, Carlos, não sei. Carlos, Sim, já foste dizendo muito, Isabel, mas no fundo essa questão é importante porque dá maior confiança também a quem tem que decidir, a quem tem que propor, a quem no fundo também tem que votar sobre aquilo que, não votar no sentido estrito, mas no fundo a quem tem que apoiar as iniciativas. E esse é um trabalho que, nomeadamente no caso do laboratório, se tenta fazer, ou seja, ter equipas aqui dedicadas, muito dedicadas para as cidades e muito dedicadas na área da investigação, na área da educação, e que no fundo sirva também de suporte a essas decisões que são necessárias, a essa discussão interna que muitas vezes também é importante. E que, no fundo, também respalde muito daquilo que são as opções e consiga entrar aqui numa discussão que é uma discussão também importante, numa relação de confiança entre os investigadores, entre os técnicos municipais. E, portanto, esse é um aspecto que eu acho que também tem sido determinante, também na forma como vamos tentando criar iniciativas diferentes. Mas acima de tudo é nesta base que a Isabel confiava, na base também de confiança no fundo, quando pedimos o envolvimento do setor privado, significa que nós também temos que estar disponíveis para ajudar naquilo que é necessário para esta transição, muitas vezes no apoio, nos projetos, como aqui falávamos, no apoio também a algumas iniciativas de responsabilidade, de responsabilidade também social, de responsabilidade ambiental, mas obviamente também estando disponíveis para perceber que nestes momentos de discussão que têm que ser criados há de facto visões diferentes, mas se há caminhos diferentes, não há dúvidas que todos queremos chegar ao mesmo ponto, que é ter uma cidade melhor, uma cidade com melhor qualidade de vida, uma cidade mais saudável, uma cidade que no fundo os cidadãos gostem de viver. E portanto, quando há pouco e falávamos na questão da educação, hoje no fundo chegamos a um ponto onde de facto o próprio cidadão já não quer voltar para trás e portanto já no fundo obriga a que este consenso exista de alguma forma, como é evidente, mas claro que não é, e há bocado dizíamos também isso, não há cidades perfeitas e, portanto, aquilo que importa é tentar melhorar sempre os processos, torná-los cada vez mais participativos, mais efetivos, mais discutidos, para que todos, nas suas diferenças, consigamos contribuir para a construção de territórios melhores e que, acima de tudo, haja muito esta questão que parece que até é importante no sentido até do país. Há pouco falávamos desta questão do país, que é nós aproveitarmos mais o facto do país ser pequeno, para com isso criarmos cada vez mais sinergias do ponto de vista regional, do ponto de vista nacional, naquilo que são os objetivos comuns do território. Isso também acaba por ser absolutamente fundamental. muito bem. Tenho aqui alguns comentários, Uhum. primeiro do José Cunha, da Associação Guimarães para a Ecologia, que comenta que uma cidade amiga das crianças, seja Guimarães ou qualquer outra, é uma cidade que implementa políticas audazes de sustentabilidade e não uma cidade passiva que delega essas responsabilidades nas gerações futuras, alegando ser um processo geracional que não podemos estar
mais de acordo, e quando falamos das novas gerações, não é confiar neles neste contexto e simplesmente educá-los, mas é também tomar decisões. Aliás, estávamos há bocado a dizer isso, quer dizer, que tem que ser visto também no dia a dia, e tem que ser visto fora da sala de aulas. E, portanto, senão fica uma dimensão apenas doutrinal. José Cunha, mais à frente, pergunta a comissão consultiva que deveria assegurar a participação pública, como funciona e quando reúne, ou quando foi a última reunião. Isabel. Não sei se Eu José, se quiser de fazer as questões de viva voz, não sei se ainda nos está a ouvir, sinta-se à vontade para clarificar algum ponto e para ligar o microfone. Mas a Isabel responderá primeiro. responderemos todos. Eu gostava de dizer que nós, durante estes 10 anos da jornada climática, foram testados vários modelos, inclusivamente dentro da estrutura de missão. A estrutura de missão, no fundo, é a estrutura que agrega os diferentes componentes do ecossistema de governança, fazendo a ligação entre eles. Ela foi constituída em 2015 e de 2015 a 2017, portanto, foi constituído um conselho consultivo que reunia mais de 100 associações, instituições, e, portanto, o modelo adotado na altura era um modelo de quase informação, portanto, haviam reuniões onde se convidavam esses 100 membros do Conselho Consultivo, que eu julgo, Carlos, mas podes-me corrigir, que a Associação AVE também estava presente, aliás, esteve sempre presente em todo este processo da jornada climática e tem sido muito bom também podermos partilhar esta jornada climática com esta associação, é uma associação não governamental para o ambiente. E, portanto, e percebemos que isto que não resultava, porque, no fundo, nós apresentávamos um conjunto de projetos e depois tentávamos obter algum feedback ainda em sala e este modelo não resultava. E por isso, em 2018, também houve um rearranjo desta estrutura de missão e o que é que foi feito? Ampliamos o Conselho Consultivo de 100 para 400 instituições. Em 2018 e 2019, se não me falha a memória, foi testado outro modelo, portanto, dividimos o Conselho Consultivo em 12 áreas temáticas e foram sendo convidados os stakeholders de forma mais setorial para podermos então desenvolver algumas ideias e alguns conceitos que seriam depois mais desenvolvidos ainda. Quando Guimarães entra na missão das cidades e mesmo antes, já com o reciclo, a estratégia municipal para os resíduos, portanto, a equipa de transição climática reúne e dentro da estrutura de missão também decidimos propor uma nova forma de envolver os diferentes quadrantes da sociedade, forma essa que está em vigor. Portanto, nos planos, no desenvolvimento dos planos, são feitas sessões e o José Cunha também já tem participado. Obviamente que nós tentamos fazer sempre as sessões que achamos as mais adequadas. Poderão os participantes não se identificar com todas essas sessões, mas só a título de exemplo, como eu referi, o Plano Municipal de Ação Climática já foi desenvolvido com a participação de 10 setores, 80 participantes, se não me falha a memória, e não só a sociedade participa no desenvolvimento, como também foi constituída uma equipa de monitorização e, portanto, a equipa técnica neste momento está a começar a desenvolver, portanto, a metodologia para poder monitorizar este plano, para poder voltar a reunir estas 33 instituições e dar-lhes nota do resultado da implementação do mesmo e também ouvir o feedback acerca dos constrangimentos que vamos tendo. Uma das coisas que eu gostava de referir é que as pessoas pensam que é importante para nós, é importante a crítica, mas a crítica tem que ser uma crítica construtiva.
Portanto, nós estamos, e com toda a sinceridade, não estou a dizer que nós já mudamos 3 vezes a forma do Conselho Consultivo operar, integrando-o agora numa forma muito mais incisiva nos planos, e portanto isto é uma jornada de aprendizagem e é algo absolutamente inédito olharmos para trás e reconhecermos que há uma maneira diferente de fazer. E quando nos propõem uma maneira diferente de fazer, tal como o Carlos estava a referir, na Assembleia dos Cidadãos, que começou a ser implementada o ano passado, com também o apoio da Associação Guimaranense para a Ecologia, quando nos propõem, nós também estamos receptivos a ouvir e a colaborar e a entender. Porque promover o envolvimento é algo extraordinariamente difícil e que exige uma grande capacidade de resiliência. E por isso é que eu lhe digo que isto é uma missão, e por isso é que se chama estrutura de missão, somos missionários, e por isso é que esta jornada tem 10 anos, e por isso é que foi muito importante se manter a decisão desta contínua candidatura, porque de facto, olhando para trás hoje, reconhecemos que foi um processo de aprendizagem, e continua a ser. Está no início. Ao fim Está de no 10 anos início. ainda está no início. Está no início. Nós estamos mais velhos 10 anos, mas a Ora jornada bem. está no momento zero. No momento zero, exatamente. Não sei se o Carlos quer acrescentar, se nos permitem. Tu há pouco falaste de resiliência e lá está, de adaptação, no fundo, àquilo que são as circunstâncias, a melhorar o processo. Se o processo é de aprendizagem, ele significa isso mesmo, ou seja, que nós vamos aprendendo com aquilo que são as várias opções que tomamos. Esta última de participação parece-nos que ainda assim, nos vários projetos que estamos a desenvolver, tem resultado, acima de tudo até com essa experiência agora e o próprio plano de ação climático naquilo que vão ser do acompanhamento e na estrutura que foi criada da Comissão de Monitorização do cumprimento do plano. O mesmo acontece também com o plano de ação de biodiversidade, cuja Comissão de Monitorização também reunirá anualmente com relatórios que serão preparados para essa mesma comissão, para que no fundo consigam ver a execução de todos estes projetos. Para nós isso é importante, desafiante e aumenta também a responsabilidade. Sabendo de antemão que muitas vezes eu diria que é um desafio de olharmos para as várias metodologias e percebermos aquela que funciona melhor. E, por exemplo, no caso da Assembleia de Cidadãos, esse é um desafio absolutamente ímpar, porque sabemos daquilo que tem sido a experiência, por exemplo, de muitas cidades no que diz respeito à metodologia das Assembleias de Cidadãos. Temos falado com muitas e procuramos criar aqui uma metodologia que fizesse algum sentido e que fizesse com que os cidadãos não só votem projetos, mas acima de tudo priorizem intervenções e percebam muitas vezes a dificuldade que existe na decisão política nos municípios para a decisão de várias ações, de várias transformações. E todo esse também tem sido um processo de construção para, no fundo, demonstrar que estamos a testar soluções nos mais diversos âmbitos, percebendo que temos que atuar de formas diferentes para públicos que também são eles diferentes. Uma das coisas que nós dizemos muitas vezes é que a melhor forma, muitas vezes, de olhar para estas jornadas climáticas, de olhar para estes processos de comunicação, de olhar para estes processos de transição, é percebermos que nós não podemos ter a mesma metodologia quando nós estamos a falar de stakeholders diferentes e, portanto, temos que adaptar também muitas vezes essas metodologias, fomentando essa participação, que nunca será perfeita, porque isso significava muitas vezes ter uma sociedade muitas vezes mais presente do que aquilo que muitas vezes nós conseguimos ter, mas acreditamos que hoje, por exemplo, e temos sentido isso, apesar da panóplia de solicitações que as pessoas têm nos vários projetos, nomeadamente nos projetos europeus que hoje exigem também este tipo de metodologias, hoje temos uma sociedade que responde muito mais facilmente a Carlos, porque perdemos o seu microfone, não sei, até pode ser sido eu que tenha feito aqui alguma Sim. coisa que não devia ter feito. Não, estava a dizer que apesar dessas solicitações que têm sido muitas, nomeadamente pelas exigências dos projetos europeus, a verdade é que sentimos hoje que há uma predisposição muito maior para as pessoas estarem presentes e, acima de tudo, para percebermos que era uma preocupação que nós tínhamos muito no início e brincávamos muito, inclusive, que era nós muitas vezes, numa fase inicial, parecia que estávamos a converter os convertidos. E hoje temos tido surpresas
que é, no fundo, termos pessoas diferentes, pessoas que estão hoje também a aparecer nestas ações de participação, e isto para nós significa que, no fundo, estamos a construir, a ajudar a construir comunidades mais, pelo menos mais críticas e mais participativas, sabendo de antemão que este, como a Isabel dizia, é de facto um trabalho de persistência e de resiliência. Muito bem. Eu acho que a Isabel e o Carlos também acabaram por responder também à outra pergunta que tinha sido aqui colocada pelo Rui Santos de Silves, penso eu, que perguntou como se organizou a Câmara em termos de estrutura orgânica para fazer face a este desafio, mas durante a explicação, Rui, se precisar de mais esclarecimento, não hesite em entrar Eu posso só, e pedir. desculpa, posso só acrescentar Com certeza. um segundo de palavra, que é o próprio município em si, em 2022, depois de Guimarães ter entrado para a missão das cidades, teve um rearranjo do organigrama e trouxe para a mesma direção municipal as diferentes áreas relacionadas com o clima. E isto também se revelou extraordinariamente importante na constituição da equipa da transição climática, uma vez que é uma equipa multidisciplinar e que praticamente todas as áreas estão sobre a mesma direção municipal, o que facilita também, portanto, a transversalidade da informação em termos práticos. Não, isso é ótimo, porque era precisamente aí que eu acho que o Rui queria chegar com a questão que estava a colocar. E depois, em termos de organização, também há toda uma equipa que vai colaborando, seja interna da Câmara, seja um conjunto de consultores que possam também participar, e portanto isto é todo um trabalho que deve orgulhar não apenas o Presidente da Câmara, e esse tem direito também a orgulhar-se deste processo, mas também todas as pessoas que dão o seu contributo e que deram o seu contributo nestas dimensões. O que é impressionante a quantidade de galardões internacionais, de reconhecimentos que Guimarães vem acumulando e que mesmo sem dizer o nome da cidade nos devem fazer sorrir. Não é? Mas pode dizer. Posso? Mas portanto, acho que estamos de parabéns por ter uma cidade como Guimarães, e Guimarães está de parabéns por estar como está. Mais questões que queiram colocar e que estejam perfeitamente à vontade para o fazer. Dentro das pessoas que foram participando neste processo e que possam querer dar algum contributo, não sei se de uma perspectiva mais operacional. O Jorge Cristino dá os parabéns e por tudo. Eu penso que, se não me engano, o Jorge Cristino também colaborou nestas iniciativas e, portanto, estou aqui a seguir o chat também. Mas, apesar de já estarmos com 10 anos de iniciativa, o Carlos há bocado disse uma coisa interessante, que é esta geração tem toda a sua formação com esta linguagem já, portanto, o que os faz muito fluentes nesta linguagem da sustentabilidade, e para quem estes pontos são muito mais naturais, enquanto que em gerações como a minha, por exemplo, muitas vezes há a tendência para olhar para isto como uma coisa que nos está a ser imposta de fora. Quem cresceu neste ambiente já não entende isso dessa maneira. O paralelo é engraçado da linguagem, ou da língua, se quiserem, porque uma das coisas, ainda hoje falávamos disso com pessoas também da minha geração e mais velhos, o que raramente já acontece, eu encontrar pessoas muito mais velhas que eu, mas que era em relação ao inglês dos jovens, ou seja, nós notamos hoje que os jovens falam muito melhor inglês do que em gerações anteriores. Isso é generalizado na sociedade. Esta linguagem da sustentabilidade é muito semelhante nesta matéria, ou seja, aquilo que nós estamos a notar é que estes jovens são fluentes nessa linguagem. Da mesma forma como já não precisam de legendas no Netflix, quando veem filmes em inglês, também já não precisam de legendas quando se fala de sustentabilidade, da explicação, de tornar aquilo mais amigo ao ouvido de quem está a escutar. Nesse sentido, a mensagem que está a passar já não é uma de doutrina ou do que quer que seja, já é uma de
realidade, de lógica, um pouco complementando o que o José Cunha dizia ao bocado, de nada se deve confiar neles, mas dar-lhes essa linguagem e mesmo que nós falemos inglês com o sotaque que eles já não têm, mesmo que nós falemos sustentabilidade como numa linguagem que eles já não têm, ou de uns sotaques que eles já não têm, é importante que ainda sejamos nós a dar estas formações, estas informações e que continuemos a insistir que aquilo que estamos a falar é lógica, não é ideologia. E daí muito bem a Isabel e o Carlos ao bocado enfatizarem o papel que as universidades e os factos têm neste contexto, porque contra esses factos, contra a lógica, é muito difícil apresentar argumentos que venham da irracionalidade, é muito difícil ter fake news, é muito difícil ter um conjunto de outras matérias, mas tem que haver uma coerência, uma consistência de linguagem e de utilização destes processos que continuem a gerar os ditos consensos, porque esses são inevitáveis na população. Outra coisa que eu gostei imenso de ver na vossa apresentação foi o vídeo dos anos 80, não porque Guimarães fosse horrível nos anos 80, porque não era, já era uma terra muito simpática, mas precisamente para estabelecermos o paralelo de que é possível ter saudades de um passado onde as coisas eram piores do que são agora. É possível ficar com a essência e ficar com aquilo que é bom e melhorá-lo ainda mais e oferecer novas soluções. Quer dizer, não estamos a falar de um antes e de um depois em que Guimarães não é a mesma. E logo Guimarães, ainda para mais, que é o mais histórico e permanente que nós, a terra mais histórica e permanente que nós podemos ter na nossa nacionalidade. E, portanto, entender, e se tivéssemos imagens de 1143, provavelmente, vídeos de 1143, provavelmente também reconheceríamos alguns dos traços daquilo que nos atrai a Guimarães, à sua beleza, à sua gente, às suas ruas, ao seu ambiente, ao seu ar puro, que na altura nem era tão puro quanto isso, ou às suas águas, que na altura não eram tão limpas quanto são agora, mas o ponto não é deitar fora o bebé com a água do banho, é melhorar aquilo que existia, sempre existiu, e que é a essência daquilo que faz das nossas cidades e comunidades algo que vale a pena ser revisitado, limando as arestas que precisavam de ser limadas, abrindo a porta ao progresso e ao desenvolvimento e à alteração, mas sem estragar aquilo que é a essência do que valia a pena ser mantido. Portanto, e acho que aquele vídeo deu-me alguma melancolia dos tempos em que eu ia a Guimarães e ver aquelas praças cheias de carros, que, enfim, não ajudavam muito, mas estão melhores agora do que estavam na altura, e agora imaginem como estarão daqui por 20 ou 30 anos, enfim. 1980 já foi há 45 anos, portanto, imaginem como estará daqui a 45 anos Guimarães. Portanto, Normalmente as mudanças são muito mais rápidas, não é? pois são. Isto é, num curto espaço de tempo conseguiremos saber muito mais do Mas, que Isabel, daí a conseguimos. importância de termos as âncoras que nos lembrem de como é que eram as coisas antes. Exatamente. E apesar de eu me lembrar da cidade há 40 anos, como é óbvio, mas era muito não me nova, lembro, mas, não me lembro do centro histórico. Eu vou-lhe explicar porquê, já agora se me permite esta partida, porque meu pai não me deixava passar no centro histórico, Então, porque aquilo eram parques de estacionamento e pronto, e não é o que é hoje. Não é de todo o que é hoje. E portanto, não, tínhamos que ir à volta. eu lembro-me de ir a Guimarães e, de facto, de ter que ir a pé para o centro histórico, não se conseguia entrar de carro lá dentro. Quer dizer, aquilo era um bocado mais complicado do que hoje em dia vai-se a pé porque não se quer ir de carro. Antigamente ia-se a pé porque não se conseguia ir de Não carro. se conseguia. E isso Sim. é uma diferença muito grande. Olha, eu lembro-me de uma vez, num feriado qualquer, que não era um feriado qualquer, era o 25 de Abril.
E até lhe digo o ano porque era de 84, porque estávamos nos 10 anos do 25 de Abril, e lembro-me de ir a Guimarães nos 10 anos do 25 de Abril. Eu era jovem, ou se quiserem ainda mais jovem do que sou agora, mas portanto lembro-me daquele Guimarães, ou daquela Guimarães, daquelas imagens. E de facto, quer dizer, a cidade melhorou bastante, mas não deixou de ser Guimarães. Isto da sustentabilidade das novas gerações não é deitar tudo abaixo e fazer novo, em verde. Sim, e há bocado também referiu uma coisa interessante que é os jovens falam muito bem inglês, nós somos da geração de falar muito bem francês, e a questão aqui é como é que nós chegamos a uma linguagem comum É, em que conseguimos passar o legado do francês e eles ensinarem-nos o inglês. é, Isso é Isso é que é difícil. mas esse é um problema que julgo que aqui há nós temos uma newsletter do CESOP local, por sinal eu estou em falta com o texto da introdução para sair a próxima, me peço desculpa aqui à Joana e à Filipa por esse atraso. Dos textos, dos poucos textos introdutórios que nós fizemos no ano passado, já temos com duas ou três edições, era precisamente sobre a linguagem da sustentabilidade para os jovens, ou dos jovens para nós, quer dizer, como falar com os jovens. E este diálogo com as gerações futuras, e aqui dando outra vez razão ao que disse o Zé Cunha há uns minutos atrás, não é só confiar neles, também é confiar neles, mas é manter canais de diálogo com eles e tomar medidas que eles entendam que são dessa linguagem, que já não são em francês, que já são em inglês, para usar a sua metáfora. E isso é claramente um desafio contínuo, que sempre foi, diga-se de passagem, porque lá nos idos dos anos 80, aquilo também já era uma geração a querer falar connosco sobre Sim, sim. o que era. Portanto, eles já não falavam, já não tinham aprendido francês para usar a sua metáfora, mas já tinham aprendido espanhol e agora estavam a passar para o francês. Mas é isso, é exatamente isso, Isabel. Isto vai-se passando de geração em geração. O que é que fica? O que fica é aquilo que define a sustentabilidade. É exatamente isso. E convém que seja verde, e convém que seja social, e convém que seja de governance, de boa governance, e convém que seja financeiramente sustentável para não deixarmos dívidas para a geração futura também. Carlos, vi que ligou o microfone, não sei se tem mais algum comentário a acrescentar. Não, nada, Ricardo, estava só Ao por final. lapso. Uma vez mais, não sei se têm mais algum comentário a fazer, se não, peço ao Carlos e à Isabel que encerrem a sessão, antes de eu dar umas últimas palavras também. Isabel, Carlos, Sejam bem-vindos a Guimarães. boa. É só isso que temos para dizer. Toda esta equipa agradece também e obviamente em nome do município, eu não posso falar em nome do município, mas a Dalila não estando aqui, Guimarães estará de braços abertos e sorriso no rosto para vos receber e para partilhar. Tive a oportunidade de reconhecer algumas pessoas que estão aqui nesta reunião, porque enquanto o Carlos falava eu estava atenta, mas estava também a ver as caras e obrigada por tudo aquilo que escreveram no chat também e que transmitiremos também a toda a equipa. E só já agora reforçar também a nossa disponibilidade do laboratório, também certamente do município, para continuar esta partilha. Há pouco dizia isso, porque acredito mesmo que é cada vez mais importante nós sermos capazes de fortalecer as sinergias entre as cidades, entre os vários técnicos municipais, porque no fundo o objetivo é o mesmo e por isso estes projetos só são verdadeiramente inspiradores se puderem ser replicáveis e acho que todos temos muito para aprender uns com os outros e portanto deixar também essa disponibilidade de Guimarães para isso e obviamente sublinhar o convite que Isabel fez para que possam vir a Guimarães, não só por isto, mas por muitas outras razões, mas que nos possamos continuar a cruzar em muitos momentos como estes e agradecer, obviamente, o convite para aqui estarmos. Muito bem, o prazer é nosso e o agradecimento é nosso por esta colaboração, que seguramente continuará. Da minha parte, resta-me convidar-vos para o seminário de fevereiro, que será com o município, ao que tudo indica, não muito longe de Guimarães, última quinta-feira de fevereiro, como habitualmente.
Da minha parte, uma palavra de enorme agradecimento para a equipa do CESOP local, para a Joana, para a Filipa, para a Tânia, para o João António, e sobretudo para o Jorge Serol também, que nos tem pedido, mas sobretudo para o nosso Fidalgo, que é o grande inspirador destas sessões, e que lá nos vai seguindo e ajudando, como é evidente, pela forma e pelo êxito que temos tido nestas matérias. Isto só se consegue com grandes ajudas de gente inspiradora e que vai mantendo vivo um projeto iniciado há muitos anos atrás e que se vai manter. Essa é a garantia que não eu, mas a Universidade vos pode dar. Quer dizer, é um projeto que é para manter, é para crescer. Sobre o seminário de hoje, muito inspirador. Antes de 26, vamos ainda em 25 dar um salto a Guimarães, que é para depois compararmos com a capital no ano de 26. Isabel, Carlos, Dalila, Guimarães e o mundo, muitos parabéns. Ficamos aqui em contacto e até breve. Muito obrigada. Até breve. Obrigado, bom trabalho.